No coração do Pantanal, um dos cenários mais impressionantes e simbólicos do Brasil, uma história inesperada começou a dominar as manchetes, os feeds e as conversas de milhões de fãs. Ana Castela, a boiadeira que conquistou o país com seu talento, carisma e jeito autêntico, surgiu em viagem acompanhada de ninguém menos que Zé Felipe e de seus pais, Leonardo e Poliana. O que parecia ser apenas um passeio tranquilo, logo se transformou em uma avalanche de rumores, especulações e fofocas que incendiaram as redes sociais. Tudo começou de maneira aparentemente inocente. Um vídeo descontraído publicado por Ana Castela. Na gravação, ela aparecia ao lado de Leonardo, participando de um desafio divertido, em que ambos comiam tomates e faziam graça diante das câmeras. O clima era leve, recheado de risadas, mas algo no fundo daquele vídeo chamou a atenção dos fãs mais atentos. Uma voz masculina, quase como um sussurro, ecoava discretamente: amor. E foi aí que a internet parou. Os seguidores não tiveram dúvidas. Aquela voz era de Zé Felipe. Bastou a palavra amor para que as teorias disparassem. Os comentários se multiplicaram em segundos. Eu ouvi certo? Ele chamou ela de amor. Pronto, acabou o mistério, estão juntos. Com os pais no Pantanal, isso é praticamente oficial. Era a fagulha que faltava para transformar uma viagem em família em um escândalo midiático de romance. O detalhe mais intrigante era justamente a presença de Leonardo e Poliana. Não se tratava de um encontro casual entre amigos ou colegas de profissão. O fato de Ana viajar ao lado dos pais de Zé Felipe dava ao momento um ar ainda mais íntimo e significativo. Afinal, que artista em ascensão viajaria com os sogros se não houvesse algo realmente sério acontecendo nos bastidores? A teoria dos fãs era clara. Ana e Zé Felipe não estavam apenas vivendo um romance secreto, mas já desfrutavam da aprovação da família. E mais, a escolha do Pantanal como cenário não era à toa. Lugar de beleza selvagem, de isolamento e de momentos reservados, o destino parecia perfeito para um casal que, embora ainda tentasse manter discrição, já não conseguia esconder os gestos de carinho que escapavam pelas frestas das câmeras. Cada detalhe passou a ser minuciosamente analisado. No vídeo do desafio, por exemplo, não foram poucos os que notaram o sorriso constante de Ana, como se houvesse alguém por trás das câmeras a deixando à vontade, a incentivando. Outros destacaram a forma como Leonardo interagia com ela, rindo, fazendo piadas, tratando-a com uma naturalidade que muitos interpretaram como um sinal claro de que ele já a via como parte da família. A partir daí, o efeito dominó foi inevitável. Hashtags como Akuana e Cisé no Pantanal e Caungamor confirmado dominaram o Twitter. Vídeos no TikTok reproduziam o exato momento do suposto amor dito por Zé Felipe, enquanto usuários adicionavam corações, trilhas românticas e até edições comparando a cena com capítulos de novelas brasileiras. O romance, ainda que não confirmado, já ganhava contornos de história de televisão. E não era para menos. A ideia de unir duas figuras tão queridas pelo público, Ana, a jovem revelação do sertanejo, e Zé Felipe, filho de um dos maiores ícones da música brasileira, era simplesmente irresistível. Juntos, representavam não apenas um casal carismático, mas a junção de legados, estilos e gerações. Para os fãs, era como se a história tivesse sido escrita pelo destino. Claro que houve quem levantasse outras hipóteses. Alguns mais céticos sugeriram que tudo poderia não passar de uma estratégia de marketing. Uma colaboração musical entre os dois artistas, por exemplo, justificaria a proximidade, as viagens e até o envolvimento da família. Outros acreditavam que a amizade de Ana com Leonardo já vinha de longa data, considerando que o cantor sempre apoiou jovens talentos. Mas, ainda assim, havia um detalhe impossível de ignorar: o amor sussurrado. Se fosse apenas amizade ou parceria profissional, por que usar um termo tão íntimo? Para os fãs, essa era a pergunta sem resposta que selava de vez o mistério. E como acontece no mundo das celebridades, o silêncio dos envolvidos apenas alimentava ainda mais as especulações. Nem Ana nem Zé Felipe se pronunciaram de forma clara. Nenhum desmentido, nenhuma tentativa de apagar ou abafar os rumores. Pelo contrário, ambos seguiam compartilhando momentos descontraídos, ora juntos,
ora com a família, deixando a interpretação livre para o público. Leonardo e Poliana, por sua vez, adotaram a postura estratégica de quem sabe que cada gesto vale mais do que 1000 palavras. Ao não negar, acabavam confirmando, ao menos na cabeça dos fãs, que havia, sim, um romance em andamento. Enquanto isso, o Pantanal se transformava em personagem coadjuvante dessa trama. Seus cenários grandiosos, a fauna exótica e o ar de refúgio distante da correria da cidade, eram descritos como o palco perfeito para um amor que começava a florescer. Muitos seguidores chegaram a comparar a situação com tramas de novelas, dizendo que parecia um roteiro escrito sob medida. Uma viagem de família, uma jovem estrela, um herdeiro famoso, a natureza como cenário e um romance escondido prestes a ser revelado. As páginas de fofoca, os programas de televisão e os portais de notícias não perderam tempo. Em poucos dias, a suposta relação entre Ana Castela e Zé Felipe já estava em todas as manchetes, acompanhada de títulos chamativos como Amor no Pantanal ou Ana e Zé Felipe não escondem mais nada. O assunto rendia cliques, curtidas e compartilhamentos, provando mais uma vez como o público adora mergulhar em histórias de amor entre celebridades. Que a verdade é que, independentemente de ser uma estratégia, um romance verdadeiro ou apenas coincidências interpretadas pelo olhar atento dos fãs, o impacto já havia sido alcançado. Ana e Zé Felipe eram agora o casal do momento, com ou sem confirmação oficial. Cada passo deles seria acompanhado, cada vídeo analisado e cada gesto interpretado como um novo capítulo de uma novela da vida real. Porque, no fim das contas, o que todos querem é acreditar em uma boa história. E essa, com todos os ingredientes necessários, romance, família, mistério e um cenário cinematográfico, tinha tudo para se tornar inesquecível. Se o primeiro vídeo já havia incendiado a internet, os dias seguintes ao passeio no Pantanal apenas reforçaram a ideia de que Ana Castela e Zé Felipe estavam vivendo um romance às escondidas, ou, para muitos, cada vez menos escondido. A cada postagem, a cada aparição, a expectativa dos fãs crescia. Afinal, quando é que eles iriam assumir de vez o que parecia óbvio? No entanto, mais do que confirmar, Ana e Zé pareciam se divertir com o suspense. Os dois mantinham uma postura ambígua, não desmentiam nada, mas também não confirmavam. Esse silêncio estratégico funcionava como combustível para a curiosidade popular. A cada dia, novos vídeos e fotos do grupo no Pantanal surgiam, compartilhados por fãs que encontravam os artistas ou por páginas de fofoca que vasculhavam cada detalhe. Um dos momentos que mais viralizou foi quando Ana apareceu sorrindo em uma roda de conversa, supostamente após ouvir uma brincadeira de Zé Felipe. O que chamou a atenção foi a forma como ela olhou para ele. Um olhar rápido, mas cheio de cumplicidade, que não passou despercebido. Os internautas foram rápidos em transformar esse gesto em prova de um sentimento mais profundo. Olhar de apaixonada, escreveram alguns. Isso não é amizade, é amor, garantiam outros. A família também virou alvo de especulação. Leonardo, conhecido por seu jeito brincalhão e espontâneo, parecia à vontade ao lado de Ana, como se já a considerasse parte do círculo íntimo. Poliana, por sua vez, foi filmada conversando com a cantora em clima de proximidade, como duas amigas que trocam confidências. Esses detalhes alimentavam ainda mais a narrativa de que a relação entre Ana e Zé já havia ultrapassado qualquer limite de amizade. Enquanto isso, as redes sociais se tornaram um verdadeiro tribunal de opiniões. De um lado, fãs e seguidores que torciam pelo casal, enchendo as postagens de corações, declarações e até montagens com fotos dos dois lado a lado. Do outro, críticos que acusavam tudo de ser uma jogada de marketing para impulsionar uma futura música em parceria. Isso é estratégia, gente. Vem hit por aí, afirmavam alguns. Mas havia ainda uma terceira corrente. Aqueles que acreditavam que o romance era real, mas que estava sendo usado de maneira inteligente para manter o interesse do público. Afinal, nada movimenta mais o mercado de celebridades do que o mistério em torno da vida amorosa de seus ídolos. E os números não mentiam. As interações nas redes de Ana Castela dispararam. Cada vídeo com Zé Felipe
alcançava milhões de visualizações em poucas horas, e até as páginas de fãs dedicadas exclusivamente ao casal começaram a surgir. O fenômeno era tão grande que, mesmo sem uma palavra oficial, eles já eram considerados por muitos como o casal do sertanejo. No entanto, enquanto a internet vibrava, havia também um clima de expectativa nos bastidores da música. Produtores, empresários e até outros artistas começaram a comentar em off sobre a força que essa união poderia ter, não apenas no lado pessoal, mas também no profissional. Ana Castela, com seu estilo de boiadeira moderna, e Zé Felipe, com sua base consolidada de fãs, poderiam se tornar uma dupla imbatível em termos de influência, engajamento e sucesso. Mas os dois pareciam ignorar todas essas especulações públicas e empresariais. O que se via era apenas diversão, risadas e momentos descontraídos no Pantanal. E foi justamente essa simplicidade que conquistou ainda mais o público, porque, em meio a tantas teorias, a imagem de dois jovens curtindo a vida, sem pressa e sem preocupações, soava como uma história de amor genuína, quase ingênua, e isso encantava ainda mais quem acompanhava de longe. Os capítulos seguintes dessa novela improvisada vieram em forma de novos vídeos. Em um deles, Zé Felipe aparece de costas, mas os fãs juram que ele segura discretamente a mão de Ana fora do enquadramento da câmera. Em outro, enquanto Leonardo faz uma piada, a risada de Zé e a de Ana se misturam em perfeita sintonia, o que para os admiradores não deixava dúvidas. O entrosamento era inegável. A imprensa tradicional não ficou para trás. Programas de TV dedicaram matérias inteiras ao suposto romance. Sites de notícia lançaram manchetes impactantes. Ana Castela e Zé Felipe juntos no Pantanal. Amor ou jogada de marketing? Pais de Zé acompanham viagem com Ana e alimentam rumores de namoro. O barulho era tanto que até artistas próximos começaram a ser questionados sobre o assunto em entrevistas, criando ainda mais ruído em torno do mistério. O fato é que, enquanto uns buscavam respostas, outros simplesmente aproveitavam a novela da vida real. Os fãs criaram playlists em homenagem ao casal, fizeram edições de vídeos com músicas românticas e até especularam sobre futuros filhos e casamento. Tudo isso sem sequer uma foto oficial dos dois assumindo o relacionamento. Essa ausência de confirmação direta se transformou em estratégia poderosa. Cada silêncio era interpretado como um sinal. Cada postagem sem explicação se convertia em material para teorias. E nesse jogo de interpretações, quem ganhava eram eles. Ana e Zé seguiam como os nomes mais falados da internet. A viagem ao Pantanal terminou, mas os ecos dela ainda reverberam. As lembranças daquele desafio com tomates, o suposto amor captado em vídeo, os olhares trocados e a companhia da família já foram suficientes para criar uma narrativa que dificilmente será esquecida tão cedo. Porque, no fundo, pouco importava se era verdade ou não. Para os fãs, a história já havia sido escrita. Ana Castela e Zé Felipe eram oficialmente ou não protagonistas de um romance que o Brasil inteiro acompanhava com entusiasmo. E enquanto eles seguissem mantendo o mistério, a chama da curiosidade continuaria acesa. O futuro agora é incerto. Talvez os dois resolvam assumir publicamente o relacionamento. Talvez tudo não passe de uma amizade intensa ou de uma parceria musical. Mas independentemente do desfecho, a verdade é que essa viagem entrou para a galeria das maiores fofocas do sertanejo. E mais do que isso, mostrou que, no mundo das celebridades, bastam um vídeo, uma palavra e algumas risadas para transformar uma simples viagem em um acontecimento histórico para os fãs. E como em toda boa novela, os espectadores seguem ansiosos pelo próximo capítulo. Será que a revelação virá em forma de música? Será que veremos uma declaração inesperada em um show ao vivo? Ou será que o mistério continuará sendo o grande trunfo desse casal improvável que conquistou os corações de milhões? Uma coisa é certa, enquanto houver dúvidas haverá também assunto. E Ana Castela e Zé Felipe já provaram que sabem como ninguém manter o Brasil inteiro falando deles, seja no palco, seja no Pantanal, seja no silêncio ensurdecedor de um amor sussurrado que mudou tudo.